Oi, boa noite. A gente vai começar uma live surpresa, eu e Dani Figueiredo, a mãe que eu quero, sobre comunicação assertiva e comunicação não violenta para as crianças. Estou esperando a Dani aparecer para convidar ela, mas a gente vai conversar hoje sobre como se comunicar de maneira assertiva para que nossos filhos aprendam também a se comunicarem de maneira assertiva. Esse papo é meio que uma continuação do papo de ontem, da live surpresa de ontem sobre autoestima, porque comunicação faz parte, né, do balaio da autoestima das crianças. Quando as crianças conseguem se comunicar de maneira assertiva, elas se sentem mais capazes de se comunicarem. Então, e elas aprendem fazendo isso com a gente, tá? Por exemplo, por meio do exemplo. Não tá ouvindo? Deixa eu ver se sou eu aqui. Alguém mais não tá ouvindo? Obrigada, Cássia, por avisar. Alguém mais não tá ouvindo? Cássia tá dizendo que não tá conseguindo me ouvir. Tá. Tô aguardando Dani. Oi. Oi, Danoca. Tudo bom? Oi, comadre. Eu tô ouvindo, tá? Tá ouvindo, né? Eu vou fixar aqui o tema, tá? Tô. Tenta mexer no teu celular, Cássia, pra ver se é aí. Deixa eu diminuir aqui também o meu apoio, que tá caído. Tá boa a iluminação aí, comadre? Tá tudo bom, tá tudo bem. Ah, a gente queria começar falando que essa é uma série de lives que a gente está fazendo para divulgar os últimos dias de inscrição na acolhedoria materna. Então, a gente vai ter lives todos os dias, desde ontem que a gente está tendo live. Vai ter live amanhã e vai ter live segunda, terça e quarta, porque quinta-feira a gente fecha o carrinho da acolhedoria materna. E vão ser duas turmas com poucas mães por turma, porque, como não sei se a maioria de vocês já sabem ou já conhecem o propósito da acolhedoria, é uma mentoria que une parentalidade, resgate do feminino e autoconhecimento. Para isso, nos nossos encontros ao vivo, a gente precisa que todo mundo tenha espaço para fala e espaço de escuta. Então, não faz sentido ter muitas mães, porque não daria tempo de cada uma se expressar da maneira que quisesse. Então, são poucas vagas. Se você ainda não viu nada sobre acolhedoria, tem um link na minha bio, link na bio de Dani, Acolhedoria Materna. Clica lá, qualquer dúvida, tira pelo direct, tira pelos grupos de WhatsApp, se você tiver nos grupos de WhatsApp. Mas eu posso te adiantar que são 4 semanas de mentoria, com acesso direto a mim e a Dani, por um canal do Telegram. Pode perguntar, que a gente responde, eu garanto. É como se fosse uma mentoria individual, só que você pergunta em grupo, pelo simples motivo de que, muitas das vezes, o mesmo desafio que você está enfrentando em casa é o desafio de uma outra mãe que está ali no grupo. E aí a gente aproveita e troca experiência sobre isso. Além desse canal no Telegram, a gente tem mais de 30 videoaulas com PDFs e e-books complementares. E são 5 encontros semanais ao vivo e em grupo. Né? Nesses encontros, a gente vai falar sobre o que aconteceu durante a semana, sobre as aulas que a gente viu e que a gente conseguiu aplicar alguma coisa em casa. O que é que aconteceu? Se deu certo, se não deu, vamos saber por que não deu certo, como é que foi sua reação, como é que você se sentiu. E para desabafar mesmo, é bom, a gente ri, a gente chora, depende do dia, depende do que tiver rolando no coração de cada uma. É muito bom, é muito rico. A gente também tem diariamente áudios sobre o resgate do feminino. Todos os dias chega um áudio novo no canal do Telegram. E você tem acesso aos cursos, você tem acesso às 30 videoaulas durante 12 meses, tá certo? Então, se você ainda não viu nada sobre acolhedoria, vai lá no link para você conhecer, tá? Semana que vem fecha o carrinho e são poucas vagas. Eita, Dani saiu. Deixa eu ver o que aconteceu. Será que caiu a... Hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva e comunicação não violenta para as crianças, tá? Deixa eu ver aqui, cadê Dani? Acho que a internet dela deve ter
Caído. Caiu. Eu vou deixar ela aparecer aí. Enquanto isso, eu vou começar falando sobre comunicação não violenta, sobre comunicação assertiva. Tá? O que é comunicação assertiva, né? Ontem eu estava vendo um post, eu nem me lembro de quem era, mas eu guardei esse post. Era de alguém falando assim, que a filha comeu chocolate e pegou a mão suja e limpou na blusa, na camisa. E aí a mãe falou assim, isso era a mãe falando, filha, não limpa a mão na camisa. Aí a menininha pegou a mão suja igual e limpou no short. E ela disse, filha, não limpa a mão suja no short. E a menininha pegou a mão igual suja e limpou no sofá. E aí quando ela fez isso, a mãe desistiu, né? E caiu em si. Era um post falando sobre comunicação assertiva. Porque na maioria das vezes, comecei com uma área que eu percebi que tu tinha caído. Porque na maioria das vezes, a gente diz às nossas crianças o que a gente não quer que elas façam, em vez de a gente dizer a elas o que é que elas querem, o que a gente quer que elas façam, né? Eu trouxe esse exemplo maravilhoso porque ele é exatamente isso que a gente faz com elas. Em vez da gente dizer, olha, limpa a mão no banheiro, vai lavar a sua mão, limpa a mão no guardanapo, limpa a mão no lugar certo de limpar a mão, a gente diz onde ela não deve limpar a mão. A mãe disse onde ela não devia limpar a mão. Isso não é na blusa, pode ser no short. A menininha estava certa, seguindo a lógica da infância. Se não era na camisa, era no short. Se não podia, não era no short, então no sofá. E ela ia continuar limpando a mão em todos os lugares que viessem na cabeça dela. Claro, é a lógica, né? Ninguém me disse limpa a mão no lugar certo. Do mesmo jeito que a gente diz às crianças, não corre em vez de ande devagar em vez de não corre. Do mesmo jeito que a gente diz, não sai de junto de mim, em vez de dizer fique junto de mim, né? Então a gente está sempre dizendo, primeiro que a gente está sempre dizendo não, 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 que elas não devem fazer e não que elas podem fazer, né? O que é muito chato também, a gente está o tempo todo dizendo o que não se deve fazer, em vez de falar de maneira positiva. Não é que não pode dizer não, tá, gente? Eu não entro nessa noia de não poder dizer não às crianças. Eu só acho que o quanto a gente puder falar de maneira positiva é melhor para todo mundo. E quando a gente faz isso, quando a gente fala com as nossas crianças de maneira assertiva, primeiro que fica muito mais claro para elas entenderem o que é que a gente deseja delas, né? Quando eu digo ao meu filho, anda devagar porque tá molhado aí, e não corre porque tá molhado aí, né? É muito mais simples e muito mais direto ele entender, anda devagar, tá molhado aí. Então é muito mais claro para eles entenderem a mensagem. E a gente fazendo isso com eles, a gente ensina eles a falarem de maneira clara também. Para quê? Enquanto eles são crianças. E para no futuro, né? Porque a gente está sempre falando nessa perspectiva. Na parentalidade, a gente está sempre falando nessa perspectiva das habilidades sociais que a gente está construindo para que os nossos filhos vivam um futuro, vivam uma adultez, uma juventude, uma adultez saudável, né? Equilibrada. Então, comunicar-se assertivamente é uma habilidade social valiosíssima, né? Seja na vida social, seja na vida profissional, tá? E é algo que a gente precisa ensiná-los. Então, vamos falar sempre claramente com as nossas crianças, dizer a elas o que a gente quer e o que a gente espera delas. E elas vão aprender da mesma forma a se comunicar assim conosco e com todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Ou seja, não serão aquelas pessoas que ficam enrolando, dando voltas, não sabem dizer o que querem. Quando a gente treina a comunicação assertiva com os nossos filhos, eles aprendem também a pensar sobre o que eles querem, tá? Porque a linguagem, gente, a linguagem nunca é só a fala, tá? A linguagem está para muito além da fala. A linguagem vem antes pelo pensamento. Então, quando você se esforça para dizer o que você quer, você precisa pensar no que você quer. Então, para além deles se comunicarem de maneira clara e conseguirem dizer às outras pessoas o que eles querem de fato, o que eles desejam, seja em qualquer aspecto de suas vidas, tá? Eles também vão criar o exercício de pensarem sobre o que eles querem. Não, o que é que eu quero de fato, né? Talvez a gente tenha uma geração, né, Danoca, que não é mais aquela geração, o que é que você quer? Nada.
Não quero nada. E tá querendo tudo, mas tá querendo que as pessoas adivinhem. E a gente já entendeu, Adivinha. né? A gente já sabe que as pessoas não adivinham, tá? Não existe telepatia, ao menos para os... Pode ser que exista, né? Ao menos para os simples mortais habitantes aqui. Não sei aí de Porto Alegre, mas aqui de Recife não existe Não, não telepatia. existe. Então vamos acabar com esse não quero, não sei, não é nada. Sendo que você sabe o que é, sendo que você sabe o que quer. Né? Não vamos fazer isso com os nossos filhos, para que os nossos filhos não façam isso no futuro, nem com a gente, nem com seus parceiros, nem com seus colegas de trabalho, nem com alguém que esteja aborrecendo eles de alguma maneira, né? Para que eles consigam claramente dizer, olha, eu não estou gostando disso. Você pode fazer diferente, você pode se comportar de outra maneira comigo. Tá? Então, comunicar-se assertivamente é muito importante para a autoestima das crianças, porque elas se sentem capazes de dizer o que elas querem e o que elas estão sentindo. Somando-se a isso, né, a gente falou lá no Acolha-se sobre o quanto nós somos, nós pais hoje em dia, né, somos uma geração que Nossa geração. que não aprendeu a falar sobre os nossos sentimentos. Tá? E comunicar-se assertivamente passa também por a gente saber comunicar os nossos sentimentos, por a gente saber dizer às pessoas como nós estamos nos sentindo diante daquilo, tá? Para tudo na vida, tá, gente? Quando a gente tem esse hábito, quando a gente treina muito e consegue desenvolver isso, naturalmente na nossa vida, as coisas fluem melhor para a gente consegue se comunicar melhor e as pessoas à nossa volta conseguem nos ajudar mais, conseguem fazer com que nossa vida seja maravilhosa. É esse o caminho, né, Dani? A Cássia só respondendo aqui o que tu falou, a gente vai deixar a live Vai, a gravada, de tá? Aí ontem depois você estava pode... gravada aqui no IGTV. Cássia, essas a gente vai deixar todas gravadas, tá? Todas estão vão ficar no Isso. IGTV. A de ontem já tá sobre autoestima, essa vai ficar, elas vão ficar no IGTV. Né, comadre? Aí a gente também tem que ajudar as pessoas a nos ajudarem a transformar a nossa vida numa vida maravilhosa. Sim, a gente tem o hábito de dizer muito, né, as pessoas assim, mas fulano sabe o que eu Já gosto, e mesmo assim ele sabe. não faz, né? Mas você pediu, mas você falou, A não ser que a né? pessoa seja telepata, né? E aí você fica pensando assim, né? Ninguém é cigano para estar adivinhando, então a gente precisa realmente expressar os nossos sentimentos para que ele fique, né, explícito para a pessoa exatamente o que você quer. E aí, quando a gente traz essa questão, depois a gente fala, né? Você está falando ainda de comunicação assertiva, desculpa, Não, que eu ia trazer pode essa questão da seguir, a gente comunicação. vai. Pode seguir. Posso, A né? gente vai. Vai trocando, né? É. Tá. Primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão da comunicação não violenta, né? E que vem muito através dessa comunicação assertiva, é que a CNV, ela não é ausência 100% de violência. Isso é uma ilusão completa. Quando a gente fala de CNV, a gente está dizendo que ela é apenas nomear esses sentimentos na violência. Então, assim, muitas vezes a gente está se comunicando com os nossos filhos e a gente está estressado, a gente não sabe como falar, a gente, né? E a gente quer que eles também falem bem, se estressem bem, mas a gente, mesmo assim, a gente não consegue fazer isso. Por quê? Porque quando a gente está no nosso processo de gatilho, né? E a gente precisa entender que quando a gente está no gatilho, ele traz memórias internas. Então, quando a gente está tratando algum processo que não é legal, né, algum conflito, alguma coisa, a gente não consegue ter essa comunicação assertiva. Então, assim, primeiro a gente fala que a gente vive numa sociedade em que ela realmente tem uma certa dificuldade de entender que algumas coisas elas fazem parte da nossa vida e que e a outra metade é um processo ilusório de querer criar uma vida fantástica, sem conflitos, sem brigas, né? Então, Que é assim, a gente impossível. primeiro tem que olhar o seguinte, e a gente trata isso muito na acolhedoria. Os conflitos, eles não são ruins. Então, a gente precisa começar ressignificando essa questão do conflito.
Por quê? Porque quando a gente olha para o conflito como algo bom, a gente entende que é num conflito que a gente consegue enxergar o outro, é num conflito que a gente entende os limites do outro, é num conflito que a gente consegue entender qual é a necessidade do outro. Mas, sobretudo, quando é no conflito que a gente consegue entender também qual é o nosso limite, qual é a nossa necessidade. Então, assim, quando a gente olha o conflito como algo bom e não como algo ruim, as nossas brigas, deixa eu ver o que mais, a insatisfação, a frustração como algo As bom, a gente discordâncias, consegue, né? exatamente, a gente consegue entender que a gente consegue ter uma relação muito boa, porque é a partir dali que a gente consegue estreitar esse laço, né? Então, a gente vive a vida toda evitando tudo isso. Só que com os nossos filhos é diferente muitas vezes, né? Com nossos filhos nós nos autorizamos bater, falar alto, desrespeitar, mas do outro lado a gente quer que eles façam isso com a gente, né? Então toda relação, independente seja com a criança ou com o adulto, ela é de uma via de duas mãos. Então a gente tem que entender que se eu estou querendo que o meu filho me respeite, eu tenho que respeitar ele também. Então quando eu entendo que tá tudo bem a gente ter essa conversa, esse conflito, eu só preciso ver como é que eu vou cuidar desse conflito, desse sentimento, para que a gente não traga algo ruim. E aí a gente vai falar dos 4 passos, né, que a comunicação não violenta traz. E quando a gente trabalha com o CNV, a gente traz uma que a quinta, que é a checagem. Então, a primeira que a gente traz é a observação, a segunda que a gente traz é sentimento, a terceira é a necessidade e a quarta é o pedido. E o pedido claro, tá, gente? Claro, A assertivo. quinta que a gente traz, assertivo, E a quinta que a gente traz é justamente a checagem. Então, por exemplo, quando eu estou com um conflito com o meu filho, com o meu companheiro, que essa NV ela serve para tudo, né? Se a gente consegue olhar para isso, para a relação com o nosso filho, isso quer dizer que a gente está treinando para as nossas relações outras, né? Então, quando a gente faz uma observação daquela situação, a gente consegue identificar aquilo sem julgamento. A gente observa exatamente como aquilo está acontecendo, né? Então, quando eu faço essa observação, eu vou identificar o meu sentimento. E diga-se que a gente vive numa sociedade, a gente sempre fala isso, né, comadre? Que a gente é muito pobre de vocabulário, de repertório. A gente sempre fica muito preso nas necessidades muito Analfabetos primárias. emocionais, né? A não, A gente não sabe total. todas as emoções e os sentimentos que sente. Não, não. E aí a gente traz na acolhedoria toda essa gama que a gente tem de sentimentos que a gente pode estar trazendo para o nosso repertório e trabalhando também. Então, assim, a gente sempre fica na raiva, na frustração, no medo, e vamos olhar para isso, tá? Digamos que a gente realmente não saiba o quê, vamos olhar para esses sentimentos que a gente sabe. Então, aí, quando eu faço essa observação, eu vou identificar o meu sentimento, e aí sem julgamento. E quando eu falo sem julgamento, não é porque você vai estar falando só do outro, você vai estar falando de você. O que é que eu estou sentindo agora sobre isso? O que é que isso aqui que eu estou olhando está falando sobre mim, não só sobre o outro? Alguém comentou alguma coisa aqui? Minha filha de 2 anos não está sabendo lidar com certas limitações normais da idade dela. Como devo me comunicar de forma clara com ela? Me ajudem, por favor. Ela está me mordendo, como se frustra. Ela está se mordendo. Ela está se mordendo. Quer falar, comadre? É porque não dá pra gente saber tanto assim, né? Assim, não dá pra gente saber só por um comentário, né? Mas entendendo primeiro, né, que ela tem 2 anos e que é naturalíssimo que ela se frustre com qualquer coisa que ela não consiga. Isso é naturalíssimo. E agora é o momento de você ensinar a ela como se comportar com isso. Então, primeira coisa que eu posso dizer, e isso é muito superficial, porque a gente não sabe o caso a fundo, né? É que em vez de você querer disciplinar a sua filha, em vez de querer que ela não se frustre, que ela não se morda, você precisa acolher a sua filha, né? E nomear a frustração, desde já muito pequenininha, tá? Muita conversa com 2 anos não adianta, gente. A gente sabe, só são 2 anos, tá? Mas quando ela se frustrar, abraça ela, acolhe ela, tá, filha? Não pode. Dessa vez não vai ser assim e tal. E aí, geralmente, de 0 a 3 anos, o que funciona é redirecionamento, tá?
porque eles não estão ainda preparados cognitivamente para entender nossos discursos, tá? Então, redireciona, mostra outra coisa, fala sobre outra coisa, tá certo? E quando ela estiver se mordendo, não fala assim, não morde, não morde, tá? Você faz, né, diz para ela mesma, faz carinho em você, faz carinho, não fica dizendo não se morde. Quando ela estiver se mordendo, tira, a gente precisa agir fisicamente com crianças de 0 a 3, tá? Não adianta a gente ter longas conversas. Então, se você está vendo que ela está se mordendo ou te mordendo, pode ser que a gente tenha entendido errado. Se ela está se mordendo ou te mordendo, tira a mãozinha dela e diz, faz carinho, para ela entender que ela tem que fazer carinho nela mesma. Se ela estiver te mordendo, você faz a mesma coisa. Não fica dizendo, não bate, não se morde, tá? E acolhe ela na raiva dela, na birra dela, na frustração dela. Abraça, acolhe tua filha e leva ela para algum lugar que ela possa desopilar, que ela possa sair daquele momento que o cérebro dela está dando curto-circuito, tá? Porque se está dando curto, precisa de alguma coisa ali para quebrar o curto. Ela é muito pequenininha, não sabe fazer isso sozinha ainda. Então, leva ela para a varanda para ver um passarinho, leva ela para... Inventa uma coisa para redirecionar, tá? Então, resumindo, de 0 a 3 anos, redirecionamento que funciona. Não adianta a gente estar discussando de 0 a 3 anos. Eles não estão preparados para isso ainda. Se ela está se machucando ou machucando alguém, sempre falar assertivamente como eu comecei a live. Faz carinho, tá certo? É isso. E agir fisicamente. Se ela está se machucando ou machucando alguém, interfere fisicamente para que ela pare de machucar. Mas sempre num tom de acolhimento. Nunca no tom de você tem que entender que você não pode, que tem que entender que tem coisas que não pode. Isso você não está falando nada para uma pessoa de 2 anos, tá? Então, se você, por acaso, estiver usando esse discurso, para hoje, porque não está adiantando nada. Você só está falando, ela está vendo sua boca assim, blá, 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 sabe, Charlie Brown? É assim que ela está escutando. Não adianta. Enfim, eu espero ter ajudado. É superficial, assim, por um comentário a gente falar, mas, enfim, espero ter dado alguma luz. E nessa idade, muito, né, Gabi? Esse redicionamento, ele é perfeito Tem que também, ser. mas é importante também que a gente vá nessa questão. Você falou aí, eu acho bem importante assim, essa coisa de dizer assim, não faça, não faça, né? É ensinar para ela o que deve ser feito, que é dar carinho, que é cuidar, né? Ela Exatamente. disse sim, ela morde ela mesma. Obrigada pelo direcionamento. Isso a gente tem que olhar com mais calma, né? Tem que ver quais são os gatilhos dela, É como é isso que eu que estou dizendo, é funciona isso. superficial, não é só Tem várias por um coisas, né? comentário. Isso. E aí, gente, retomando, né? A primeira coisa que eu falei foi sobre a questão da observação. O segundo que eu falei foi sobre o sentimento. E o terceiro, a gente fala sobre a nossa necessidade. Então, assim, qual é a minha necessidade nesse conflito que eu estou tendo, né? E a gente precisa entender a nossa necessidade mesmo, tá, gente? Vamos dar um exemplo. Traz um exemplo aí, Gabi, que a gente pode dar como De quê? uma necessidade. Sei lá, o prato. Criança, você combinou com o seu filho dele lavar os pratos. A gente sempre traz, né? A Coisas de gente casa, gosta, mas tá, vamos lá. gente? De botar as A meninas gente fazendo a gosta, tarefa doméstica. A gente é dessas. Até parece que nossos filhos trabalham 24 horas, mas Mas vamos bota lá. a mesa, tira a mesa, arruma a cama, isso tudo, né? Sim, sim, lavar prato, botar roupa na máquina, já varre casa, tudo isso, né? Então aí você, por exemplo, você fez um combinado com seu filho de ir lavar os pratos, né? E aí você chega e aquele prato não está lavado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar o que foi, o que será que aconteceu que ele não lavou esses pratos. Eu fiz um combinado e ele não aconteceu, né? E aí você primeiro acolhe o seu sentimento. A primeira coisa que você vai dizer, eu fico frustrada que eu fiz um combinado, cheguei em casa e os pratos ainda estão sujos. Qual é a minha necessidade aí? A minha necessidade é que esses pratos estejam lavados. Porque eu gosto de chegar em casa e encontrar a pia limpa. E aí eu vi o quarto, gente, que é o pedido claro. E o pedido claro, ele precisa vir a partir desses três primeiros itens que eu falei anteriormente. Por quê? Se eu observei, se eu senti e se eu sei a minha necessidade, quando eu vou fazer o pedido claro, eu vou dizer, filho, o que foi que aconteceu? Nós fizemos um combinado para você lavar os pratos e eu cheguei e os pratos ainda estão sujos. Eu me sinto, tá, gente, muito frustrada
Quando eu chego, isso não acontece. Eu preciso, e aí eu pido claro, que você faça o que nós combinamos. Então, assim, claro, né? Na hora da treta, meu velho, se você lembrar isso, é porque você está praticando CNV muito E é bem. prática. Mas, né, eu preciso dizer que comunicação não violenta é prática. Quanto mais você estiver exercitando, melhor. E aí, quando a gente fala de protocolo, gente, o que é mais ou menos o protocolo, e muita gente entende que comunicação não violenta é muito difícil justamente por causa disso, porque é um protocolo que você segue, porque na hora da treta tu não vai lembrar, né? Porque tu quer mais matar um, tu quer mais extravasar. Vamos pensar assim, ó. Vamos uma coisa de cada vez. Eu vou exercitar a minha observação durante tanto tempo. E aí eu vou fazer essa prática da observação. Toda vez que houver um conflito, toda vez que houver um combinado, toda vez que tiver um processo, eu vou observar. Depois que você achar, que aí a gente tem esse processo, né, de achar e depois a gente recai. Mas quando a gente tiver no coraçãozinho da gente que a gente achou que tá tudo bem, a gente vai para o segundo, que é o sentimento. O que é que eu estou sentindo sobre isso? Então vamos usar o exemplo aqui da minha Tô filha, que tem puta da 2 anos, vida. e Você não ela vai está dizer se ao menino, eu me mordendo, sinto puta da né? vida. Mas você pode dizer, eu me sinto Não, com muita raiva, eu me sinto com muito claro, chateada. claro. Até mesmo porque você vai estar ensinando a ele que ele também precisa expressar o sentimento E dele, tudo né? bem, fica Mas, por chateado. exemplo, vamos usar o exemplo da criança que se morde. Como é que eu vou me sentir, eu como mãe? Se eu vejo que a minha filha está se sentindo, se está se mordendo, eu vou me sentir triste, porque eu não estou conseguindo uma solução para esse momento aqui, porque eu não quero que ela se machuque. Então, não vou dizer para minha filha, tá, gente? Por favor, não estou dizendo que é para dizer, filha, eu me sinto triste quando você se morde. Não! Não façam isso. Eu estou dizendo, vamos fazer para a gente. Identifica, porque muitas vezes você pode estar tão estressado que a sua filha está se mordendo e você não está conseguindo lidar com aquela situação dela, que você sai do controle. Então, na verdade, quando você não nomeia o seu sentimento, ao invés de você saber que você está triste, você passa a achar que você está com raiva, você está enfurecida porque a criança está sem controle e você não está conseguindo dar conta disso. Entende a importância de você nomear esse sentimento para você mesmo? E aí, voltando, né, no exemplo do prato, e quando você faz sim, voltando ao exemplo do exercício, né? E depois você vai exercitando qual é a necessidade. Qual é a minha necessidade nessa situação? O que é importante para mim que eu não vou abrir mão? O que eu posso fazer aqui por mim que eu preciso olhar para isso? E aí, quando você treina, 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 aí você vai para o último, que é pedido claro. E esse pedido claro, a gente tem extremamente dificuldade. Por quê? Ele fala dos todos anteriores. Porque como a gente vive na sociedade que encara, né, essa vida plena, né, sem conflito, sem frustração, de uma forma muito boa, a gente tem que entender que isso, e aí vem o ponto, né? Isso traz a necessidade da gente de querer que o outro entenda a todo custo o que a gente quer dizer. Só que muitas vezes a gente também não entende o que a pessoa está querendo Isso está dizer. Isso diretamente leva o ligado controle. à observação também, né, Dani? A observação Porque se você não total, consegue total. fazer uma observação distanciada, e aí, gente, só quebrando um pouco para dar esse exemplo para quem está chegando agora também, a observação é o seguinte: você que a gente está falando, no caso, chegou e o filho, enfim, não é uma criancinha, né? Mas um pouco maior, não lavou os pratos como tinha combinado. Primeira coisa que naturalmente a gente faz é olhar a pia e pensar assim: puta merda, né? Eu trabalho o dia todo, o menino não faz nada em Uhum, casa. Eu chego, o menino não lavou os pratos. Deve ter passado o dia inteiro na televisão, deve ter passado o dia inteiro jogando, deve ter passado o dia inteiro uhum, dormindo e não lavou os pratos. uhum. Isso é julgamento, tá? A observação é: os pratos não estão lavados como deveriam. Só esse exercício da gente, se você está começando agora a CNV, começa fazendo esse exercício de observar sem julgar. Isso vai te dar uma clareza da diferença de julgar quando você vai se comunicar na ponta muito grande. Por quê? Quando você olha a Completamente. sua pia suja e pensa tudo isso, pô, grela, o menino não lavou a pia, e se distancia e diz: não, vou lembrar de Dani Gabi agora. A pia está suja. E chega no menino, você já chega no menino assim: a pia está suja, os pratos estão sujos.
Em vez de você já chegar no menino apontando o dedo, julgando, dizendo que não é possível, que ele não dá a mínima para nada, que ele é um imprestável, que ele não sei o que. E aí você escuta o que a criatura tem para lhe dizer. Que pode ser mesmo, porque Isso. passou o dia no videogame e aí você vai resolver a questão. Pode ser mesmo, porque dormiu e aí você vai resolver a questão. Uhum. E pode ser que tenha acontecido alguma coisa, faltou água, né? Caiu um E aí, avião. isso, isso, Pode ser, tudo pode. isso. Pode E ser que é haja uma isso que eu ia explicação. trazer. Pode ser qualquer coisa. Mas aí, gente, isso que Gabi está dizendo é a quinta coisa que eu vou trazer para vocês, tá? Porque assim, a gente também tem que abrir um espaço de consideração aí, tá, gente? Por quê? E a gente sempre fala, existe uma máxima, né, que fala que a gente não pode querer que as pessoas sejam como a gente quer, porque nem a gente mesmo é. Então, e por que é que, da maioria das vezes, a gente quer que os nossos filhos façam e sejam como a gente quer a todo custo? Mas eles também têm o funcionamento deles. Eu não sei na casa de vocês, tá? Mas aqui, por exemplo, vou falar do meu companheiro. Se eu digo assim para ele, olha, a grama tá alta, a gente vai precisar cortar a grama. Ele vai dizer para mim assim, eu vou cortar a grama. Ok, fechado. Só que para mim, o cortar grama é tipo, a grama Eu tá vou alta, daqui a cara. pouco, né? Amanhã, se tu tiver um tempinho, vai lá e faz. Entende? Aí amanhã ele não faz, depois da manhã ele não faz, depois ele não faz, e aquilo me irrita, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Se eu não disser assim, meu, olha, quando eu te falei da grama, eu queria muito que você fizesse isso no outro dia. Isso é uma comunicação assertiva, porque eu estou expressando o meu sentimento, a minha necessidade, tá? E aí fica bem melhor do que eu ficar, puta merda, eu já falei da grama, a grama não Fica tá ali, se não tá cortada, chateando, não sei o que. chateando o outro, né? Exatamente. Mas Aí se eu chateando trago sobre para aquilo. mim isso, aí eu trago para mim justamente todos esses sentimentos que poderiam ser minimizados com uma Entendi. comunicação mais clara, mais direta. Assim é com os nossos filhos. Então, a quinta coisa que eu trago é checagem, gente. Eu fiz um combinado com Muito você. importante. Gabi, vamos combinar. A gente vai fazer uma live de 6h45 para falar sobre o nosso projeto da acolhedoria. Beleza. Aí, por algum motivo, Gabi não escutou, não entendeu, e eu tô aqui esperando o Gabi entrar ao vivo. Eu posso dizer assim, ó, ô Gabi, será que tu não vai entrar não para a live? Porque eu tô aqui te esperando faz 3 minutos, 5 minutos, se tu não chegou. Muda tanto quando eu digo assim, Gabi, tu lembrou que a gente marcou a live? Entende? Então, assim, muda tanto, porque a pessoa naquela hora diz assim, nossa, eu realmente esqueci. E aí a gente abre esse espaço de consideração para você abrir essa comunicação para que a outra pessoa te diga assim, poxa, eu vou lá fazer, agora não deu, né? E aí quando você traz o teu sentimento, tu faz o teu pedido, tudo muda. Então é a mesma coisa dos pratos. Meu filho não lavou o prato, quando eu cheguei em casa estava sujo. E aí eu posso perguntar para ele, filho, o que foi que aconteceu que os pratos não estão limpos? Né? Eu vou checar com ele. E aí eu posso falar sobre a minha observação, sobre a minha necessidade. Porque quando eu chego em casa e a pia está toda suja, isso me deixa muito frustrada. Eu preciso que você cumpra o combinado para que a gente fique bem, porque eu gosto da pia limpa. Veja como muda, né? Então, assim, comunicação não violenta é prática, gente. A gente vai um pouquinho de cada vez, Vai aos treinando, treinando, poucos. treinando, até a gente conseguir. Exatamente. Tu quer falar alguma coisa, Gabi? Não, eu quero dizer isso, que a gente vai aos poucos e que parece um bicho de sete cabeças e que parece também no começo muito automatizado, né? Às vezes a gente tem a impressão que, ai, tô Uhum. falando feito um robô. Mas é a prática. E também você não precisa falar exatamente com as palavras, né? Você vai falar do Uhum. seu jeito. E o que eu quero dizer é Exatamente. que, além da gente ensinar isso aos nossos filhos, o que é muito importante, né, para a vida deles, adulta, isso deixa o nosso dia a dia tão mais tranquilo, minha gente. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de maneira não violenta com a pessoa, a probabilidade dela não vir com um discurso reativo, a probabilidade daquilo não virar uma DR, que não tem nada a ver. E aí vou voltar para a observação de novo, Dani. De não ter nada a ver, tipo assim, aí começa uma DR porque, teoricamente, era porque não lavou os pratos, e vira uma DR porque não estudou, porque não forrou a cama de semana passada, porque chegou tarde antes de ontem. Vira uma DR, você bota para fora tudo que está guardado dentro de você naquela hora Você vai. e vira um caos, tá? Não é que vira, não vira um conflito Exatamente. saudável.
vira um caos e Isso, não vai sair nada de bom daquilo. Provavelmente vai sair grito, isso. vai sair desabafos intempestivos, porta batendo. Provavelmente é isso que vai acontecer. Quando a gente É, se propõe a essa prática e se coloca na prática, o dia a dia da gente fica muito mais leve. E as pessoas se sentem mais respeitadas. E aí acontece uma mágica. Tem uma hora que acontece uma mágica na nossa casa. Que as pessoas começam a falar com a gente mais ou menos da mesma maneira. Então você também começa a não ser julgada. Primeiro as pessoas começam a lhe perguntar antes de dizer: ó, você não fez isso, é, não é possível. Primeiro elas vão começar a lhe perguntar para você ter a chance de explicar: olha, eu não fiz isso por quê? Ou de pedir desculpa: olha, me isso, desculpa, eu realmente esqueci. E aí muda, a rotina familiar muda, gente. isso. Eu já vi muita rotina transformada em corporação também, em empresa. Quando os funcionários Uhum. recebem treinamento e começam a falar de maneira não violenta, a fluidez da rotina é outra. Mas em casa é ainda mais fácil disso acontecer, porque os nossos filhos vão perceber Ah, o sim. modo de falar, os nossos parceiros e as nossas parceiras, principalmente também. Tem uma hora E que a pra mágica gente também, acontece, a né? gente está falando mais Isso, gentilmente uns com os outros. E a rotina fica mais feliz, isso. né? É uma É, parte e a gente prática. precisa entender que, assim, né, quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente tem que ter muito, muito cuidado também com essa comunicação que ela é alienante, né? E aí, quando eu trago essa comunicação alienante, eu até anotei aqui, a gente está falando de rótulos, preconceito, julgamento e comparação. É muito comum isso acontecer quando a gente está tratando com os nossos filhos. Então, tudo isso é comunicação violenta. Rótulo, comparação, julgamento, tudo isso é comunicação violenta, né? Então, assim, por que mesmo que eu estou trazendo isso dessa forma? O que está me motivando a falar com meu filho assim, né? Então, geralmente, eu tento trabalhar muito com essa questão da gente trazer questionamentos para a gente mesmo. Então, eu posso ficar sempre me perguntando como é que eu estou me sentindo agora diante disso, né? Porque o que que eu quero nessa situação que eu não estou conseguindo expressar direito? E tudo isso a criança vai aprendendo, gente. Porque quando a gente faz com a gente, eles também vão aprendendo. E você vai dizendo para a criança, né, como ela tem que fazer. E aí, o que é que eu quero cuidar nessa relação? Geralmente, com os nossos filhos, a gente mete o pé na porta, né? Porque eles são mais novos. Então, a gente, no nosso descontrole, a gente vai indo nesse processo e nem percebe. Mas com os nossos amigos, com os nossos parceiros, A vida como ela é. passa um caminhão aqui, dois. Desculpa, gente. Estou bem aqui na sala de casa. Então, quando a gente vai com os nossos amigos, nossos parceiros, muitas vezes a gente não fala da forma como a gente fala com nossos filhos, né? Então, vamos parar, vamos pensar assim, o que é que eu quero preservar nessa relação? Também com os nossos filhos. Eu quero uma relação mais respeitosa, eu quero uma relação mais atenta, né? E aí, quando a gente traz essa questão dessa atenção, a gente precisa também entender que isso é um estado de presença. E esse estado de presença, ele traz conexão com os nossos filhos. Ele traz conexão com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Pode falar, comadre. Não, é isso mesmo. E também tem em mente que eu tenho gostado sempre de frisar isso, né? Se você fala de maneira não violenta com seus filhos, se é assim que você modela o comunicar-se para eles, eles não permitirão que as pessoas no futuro falem com eles de maneira diferente, né? Isso, Então, isso é um ponto que eu venho isso, batendo ultimamente, assim, que isso. são ensinamentos de habilidades que podem lhe deixar seguras. Me deixa segura isso. É outra coisa que me deixa Isso. segura. É você criar pessoas que não aceitam mais, não aceitam menos do que tratamento digno de qualquer pessoa que cruze Uhum. a vida deles. Tá? Então, se você não se comunica assim de maneira violenta, se você não permite que eles se comuniquem de maneira violenta com você e modela isso, eles não vão permitir que ninguém se comunique de maneira violenta com eles. Eles vão conseguir impor os seus limites, Isso, dizer, olha, comigo isso, ninguém fala assim, tá? isso. Isso é E é para bom me dar uma entender, né, que segurança. quando a gente tá aqui, quando a gente está no nosso gatilho, é importante a gente saber que a gente está no nosso gatilho, porque isso nos possibilita fazer escolhas. Então, isso é em qualquer relação, né? Então, assim, quando eu sei
que aquilo me irrita, eu posso escolher. Ou eu vou agir dessa forma, ou eu vou agir de outra forma, né? Então, assim, tá tudo na nossa mão para a gente fazer. Só que não é fácil, né? Esse processo é muito, muito difícil, né? Da gente conseguir olhar para essas questões. Então, por isso que é importante a gente trazer esse exercício da respiração. Respira antes, observa antes, tenta sentir antes. Então, eu vou dar um exemplo assim do meu filho mais novo. A gente está numa construção com ele, tá? Ele sempre foi muito prestativo. A linguagem de amor dele é a linguagem de serviço, isso é muito claro. Assim, a dele principal. E aí, o que que acontece? Todas as vezes ele quer muito agradar. Só que o que a gente percebeu, e eu trabalho muito a comunicação não violenta aqui em casa com eles, tá? Só que a gente vê que é mesmo uma construção do dia a dia, que muitas vezes ele faz coisas que a gente vê que ele não está querendo fazer. Ele não quer, por exemplo, se o irmão pede para ele fazer um favor para ele, aí ele vai porque ele não quer ver o irmão chateado. Então, todos os dias a gente aborda a seguinte coisa com ele. Bento, o que é importante para você? Ah, não, porque eu sei que o meu irmão vai ficar chateado, não sei o quê. Mas o que é importante para você? Porque se você faz uma coisa que você não quer, você está se violentando. Isso não é legal. A gente tem que pensar na gente. E aí a gente olha nesse processo mesmo que não é, gente, um egoísmo, de criar essa questão egoísta na criança, ou nosso mesmo propriamente. É uma questão de auto-amor, sabe? É uma questão de autoempatia. Da gente olhar para a gente que o que é importante para a gente não abre mão, não está no pé de a todo custo a gente fazer para poder ter uma relação boa com outra pessoa. Mas a gente ensina Porque ao quando eu contrário faço aos nossos isso, filhos desde que eles nascem. A gente também foi exatamente, ensinado desde que exatamente. nasceu. O A contrário. gente foi educado assim. Então, assim, a gente foi educado em todo momento para realmente não expressar os nossos sentimentos e aceitar tudo. Os nossos pais nos educaram assim porque eles achavam que essa era a melhor forma. Mas agora a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a muitas terapias alternativas, a gente tem um curso da acolhedoria, a gente tem educadores que fazem lives para falar para você que a gente Pode tem ser que diferente. expressar o que a Ó, gente está sentindo, exatamente, para poder não criar uma nova geração, né? Que acha que está tudo bem, não está bem. engolir sapo. Foi, gato. A Aninha está dizendo que preciso muito trabalhar a CNV para melhorar a minha vida. Todos nós. Percebo que Todos especialmente nós. minha mais nova replica essa minha forma de comunicação. Vocês têm algum curso específico? Leu nossa mente? Olha aí, telepatia existe. Opa! Bem, a gente está preparando um curso menor, assim, bem menor, que não é uma mentoria feita acolhedoria, sobre comunicação não violenta e comunicação assertiva com as crianças e com os adolescentes. No curso de adolescente da gente, que a gente vai lançar depois da acolhedoria, já tem um módulo de comunicação não violenta. Mas a gente vai lançar um curso menorzinho sobre isso também. Já está nos nossos planos. Fica por aí que tu vai saber. Então, é isso. A Tem gente mais pode coisa falar aqui? sobre ensinar autocuidado para as crianças na próxima live. A gente está querendo, minha gente, temas para as Boa! próximas lives, porque a gente vai fazer live amanhã, depois de amanhã, terça, quarta, talvez quinta ainda, né? Que é quando fecha o carrinho da acolhedoria. Se alguém tiver Isso. alguma sugestão, mandem temas para os nossos directs, que a gente aceita. Mas esse negócio da gente não ensinar autocuidado, da gente essa história, né, da engolição de sapo, desde sempre, desde empreste seu brinquedo, mesmo a criança sem querer emprestar, né? É muito Uhum. importante, porque a gente não se dá conta do que a gente É está muito fazendo. importante. Muito, muito importante. Porque a gente faz as crianças se perceberem, né? E aí a gente fala sobre você delimitar o seu espaço, né, Gabi? Aqui Sim. é o meu espaço, aqui é importante para mim. Então, assim, daqui, Saber seu daí onde você limite, tá né? para cá, é meu, sabe? Não vem, você não precisa se violentar para isso, né? Saber o E seu diga-se limite e que a gente saber precisa ensinar os nossos comunicar o seu filhos limite, né? comunicar os seus limites. E eu acho bem incrível, assim, porque aqui em casa eu escuto muito essa questão dos limites, né? Eles me dizem muito esse limite deles. Então, assim, pra gente que não está acostumado com isso, a gente pode dizer assim, cara, olha só, vem cá, eu sou tua mãe, hein? Você tem que fazer o que eu quero, como eu quero. E eu já escutei isso aqui em casa, e assim, olha, mãe, isso aqui não é legal para mim, eu não estou me sentindo à vontade com isso aqui. E aí você olha e diz assim, pô, que massa.
Se você não está se sentindo à vontade, então é o seu espaço, né? Eu quero Do mesmo pegar jeito que acontece. quero pegar esse gancho aí para falar. Por exemplo, que para você escutar isso e dizer, pô, que máximo, você tem que estar preparada na parentalidade para entender sobre autoridade parental, para entender sobre o que de fato se trata autoridade parental. Se você está exercendo uma parentalidade uma autoridade parental tóxica, que é essa que não admite qualquer contra-argumentação, porque qualquer contra-argumentação é como se fosse um desafio, né? Como se fosse né? Como se estivesse desrespeito, afrontando, né? E aí, por isso que a gente Exatamente. bate na tecla, por isso que a acolhedoria não é só disciplina positiva, não é só isso, é autoconhecimento, é a filosofia, é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque se isso a gente não tiver muito trabalhada, minha gente, são só ferramentas e é superficial, não Exatamente. funciona, né? Então, Exatamente. fala mais da O recado que eu acolhedoria. quero deixar aqui, tá? Para essa live aqui, que são 3 coisas que a gente precisa lembrar. A raiva não é uma coisa ruim. Emoções Pelo são contrário, a raiva mensageiros. motiva muitas vezes, né? A raiva motiva, exatamente. Emoções são mensageiros. E a gente precisa validar essa raiva. A gente precisa validar esse sentimento. Sim, tá tudo bem, porque quando a gente tá com raiva, a gente quer mesmo que as pessoas aceitem que a gente tá com raiva, né? E a gente precisa aceitar que os nossos filhos também estão com raiva. Agora, por que é que você está com raiva? O que é que a gente pode fazer com isso? Qual o melhor caminho? Qual o próximo pequeno passo que a gente pode dar em relação a isso? Vamos juntos, né? E aí, quando a gente se abre para olhar para isso e a gente possibilita que os nossos filhos façam isso também, esse espaço de consideração, ele gera conexão. E aí, numa próxima vez, a gente está tão conectado com os nossos filhos, porque isso é uma prática, que eles vão olhar para a gente e eles vão nomear, e eles vão dizer o que eles querem, e eles vão contar com a gente, porque eles precisam apenas sentir que ele tem essa base, que você está ali justamente para apoiar ele, não do contrário, né? Porque muitas vezes é isso, quando a criança está eufórica, você quer acalmar a criança bem no auge que ela tá, você não vai conseguir, porque ela está, ó, ligadinha. Então, assim, vamos tentar olhar para isso, criar esses espaços de considerações que cada vez mais as nossas relações elas vão melhorando. Tudo é prática, né? Tudo é um caminhar a cada Comunicação passo, né? é prática pra caramba, minha gente. Exatamente. É Eu praticar fiz um vídeo que eu até vou colocar lá nas no meninas, nos grupo. grupos que a gente tem no WhatsApp. Se você não está no grupo, o link está na nossa bio, pode entrar no grupo. Um trecho que eu estava lendo do livro, que uma mãe chegou para Gandhi e disse assim: Gandhi, Adoro. peça para o meu filho parar de comer açúcar. E aí Gandhi olhou para ela e disse assim: Adoro. volte daqui a 2 semanas. E aí essa mãe voltou com 2 semanas. Quando ela voltou, Gandhi olhou para a criança nos olhos e disse assim: pare de comer açúcar. E aí a mãe, muito feliz, né, mas assim, perplexa, pensando assim, tá, e aí? Aí chegou para o Gandhi e disse assim, mas o que é que mudou? De 2 semanas para cá, você poderia ter falado isso naquele dia. Aí ele olhou para ela e disse assim, há 2 semanas atrás eu comi Eu açúcar. adoro essa história. Então, assim, é incrível isso, né? Então, Ela é assim, um tapa de cada lado. bem uma chapuletada para você Ela é acordar. violenta. Acorda, mulher, presta atenção. É bem isso, né? É. Então, assim, a gente precisa entender que não existe essa educação sem autoeducação. Então, quando a gente está querendo que os nossos filhos façam alguma coisa, tem que passar pelo corpo, gente. Tem que fazer sentido primeiramente para a gente. Se fizer sentido para a gente, com certeza vai fazer sentido para eles, sem sombra de dúvidas. É isso. Pode falar, comadre. É isso. Eu espero que tenha sido. É isso, né? Carol está dizendo, às vezes as crianças precisam transbordar a emoção. As crianças não, a gente também, né? Perfeito, a Mas gente também. vem a autorregulação para a gente entender também qual é o limite do outro, né? Para a gente não ficar com raiva e querer agadanhar o outro, né? Querer pular no pescoço do Exatamente. outro. Mas sim, a Nossa, gente tem que deixar a emoção transbordar, sim. Tu leu todos os comentários aqui? Ah, tá, Aninha. Eu acho que a Duan tinha Tu feito. sabe que eu sou meio séria, Prefiro né? assistir vocês no YouTube. Prefiro assistir vocês no YouTube, aqui no IG. Quando trava, não consigo recuperar. Ah, é verdade, gente. E no YouTube funcionou perfeito, né? A gente tá Verdade, deixando é no Duan. IGTV, E mas eu aos acho que a 6 gente vai tentar anos? colocar lá no YouTube. E aos 6 anos, quando fica irado com a montagem de leque que deu errado. Meu filho reage
reagem terminando de quebrar o que montou. Dá dicas do que fazer. Na próxima live. Eu juro que eu dou. Na próxima live a gente vai trazer isso, Vamos tá? ver um Prefiro assunto assistir que, vocês, um tudo que assunto que tá. contemple isso. Gente, preciso trabalhar a CNV. Isso aqui Duan, a tu gente leu vai ver um para assunto melhorar que minha vida contemple pessoal, essa situação especialmente. específica. Eu tô Tá. pensando, eu tava dizendo a Dani que pensou numa ideia da gente fazer uma live, tipo, aqui em casa, né? Da gente partir de depoimentos como esses de Duan, por exemplo. Vamos, a partir do depoimento de Duan, fazer uma live para falar sobre esse assunto. Pode ser que Duan esteja estreando aí. Olha aí, Du. Vamos fazer isso. Ó, eu queria voltar a falar da acolhedoria, para dizer que quem não conhece a acolhedoria materna, vá no meu link, na minha bio, no link na bio de Dani, conhecer o programa da acolhedoria materna. Lá tem, inclusive, os temas que a gente vai discutir, tá certo? A acolhedoria é uma mentoria comigo e com Dani para mães, não é para muitas mães, é para poucas mães, porque a gente tem encontros ao vivo e todo mundo tem que falar e tem que ser escutada, tá? Tem canal de Telegram direto comigo e com Dani, que a gente responde todas as dúvidas. São 30 videoaulas, mais PDFs, mais e-books, áudios diários sobre o resgate do feminino. E ainda tem um monte de bônus com um monte de gente querida, inclusive Duan Vitorina, nossa terapeuta nutricional, falando sobre fome emocional, o que é que faz as mães enlouquecidas caírem de boca ao saltar a geladeira, feito eu. Gente. Então, acessem o link lá na minha bio, na bio de Dani, para conhecer. Qualquer dúvida, venham aqui no direct. Ou quem está nos grupos de WhatsApp, vão para os grupos, tirem as dúvidas no grupo do WhatsApp. Dani vai postar alguma coisa nos grupos hoje, amanhã? É como é? Não, amanhã. Eu ia colocar esse. Eu fiz um vídeo falando sobre essa amo essa reflexão. historinha tapa na cara. Foi ótimo. Gente, Muito obrigada que estava esteve aqui. aí. Foi ótimo. Beijocas. Beijo, comadre. Beijo, gente.